Olá, meu nome é Beatriz Calimã e na cobertura das eleições 2020 de A Gazeta, você confere entrevista com os candidatos a prefeito. Agora vou falar com o doutor Isaías Júnior, do partido PSDB, candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos à primeira pergunta, candidato. Cachoeiro é a principal cidade do sul do estado, região que há décadas perde relevância econômica. Como o senhor pretende fazer para ter um maior protagonismo nessa discussão sobre o desenvolvimento local, como representante dos interesses da região? Nos últimos anos, poucas empresas de fora do estado decidiram montar unidades aqui. Como é que o senhor pretende manter e atrair grandes investimentos que gerem emprego e renda para a cidade? Beatriz, olá, muito obrigado pela entrevista, a disponibilidade do canal para estar apresentando os candidatos. A questão do crescimento econômico de Cachoeiro de Itapemirim é bem complexo. Nós temos que olhar para a cidade não só como a cidade referência no sul do estado do Espírito Santo, como nós sabemos, mas também como a cidade que vai ser a locomotiva de todos os demais municípios do sul do estado do Espírito Santo. Então, nós temos que, primeiro, pensar na reconstrução de Cachoeiro e, paralelamente, no desenvolvimento econômico e social. Trazer grandes empresas para Cachoeiro de Itapemirim não significa que estaremos resolvendo os problemas, porque nós precisamos de empresas que, além de gerar emprego aqui da própria cidade e da região, também deixem os seus impostos na cidade. Se é recolhimento de ICMS, que a sua sede fiscal seja Cachoeiro de Itapemirim, para que a gente tenha o retorno financeiro que nós precisamos para o desenvolvimento de outras obras, por exemplo, né, para o desenvolvimento da cidade. O dinheiro precisa circular aqui. Então, nós vamos trabalhar, primeiro, com aquelas pessoas que de imediato precisam de trabalho e renda, através das pequenas unidades produtivas, urbanas e rurais, individuais e coletivas. As individuais, nós vamos fomentar, nós vamos treinar, preparar as pessoas, capacitar as pessoas para que possam ter a sua própria empresa, transformando essa pequena empresa em uma média empresa e depois ela se tornando uma grande empresa. Com referência às unidades produtivas, as pequenas unidades produtivas coletivas, nós vamos trabalhar no sistema de cooperativismo e associativismo, que são os mesmos sistemas utilizados na Europa, principalmente no pós-guerra e também no pós períodos de pestes e epidemias que teve naquela região, o que provocou o desenvolvimento das nações. Então, nós temos esse público inicial, que precisa de um atendimento imediato. Dar preferência à contratação de mão de obra e de empresas da cidade para o desenvolvimento das obras que Cachoeiro precisa. Nós, então, vamos fazer obras em Cachoeiro, com mão de obra e empresas de Cachoeiro, o dinheiro vai ficar aqui, vai circular no comércio e vai fazer com que a máquina funcione da forma que nós imaginamos que é possível acontecer. Além disso, nós precisamos fomentar o turismo em Cachoeiro de Itapemirim. Nós temos diversos pontos turísticos. É o chamado dinheiro novo, é o dinheiro que não se esperava e vai passar a circular na região. Precisamos dar uma atenção especial ao nosso comércio e aos prestadores de serviços da cidade também. Muitas vezes a gente fala em isenção fiscal para quem vai instalar novas empresas, mas nós precisamos cuidar de uma forma especial quem já está com a sua empresa instalada em Cachoeiro de Itapemirim. O comércio da região central foi duramente castigado pela maior enchente da história de Cachoeiro e, na sequência, aconteceu a pandemia da Covid-19. Como esse setor é um dos que mais empregam na cidade, qual ou quais as propostas do senhor para apoiar e incentivar o comércio? Eu tenho um escritório, né, na região central que também foi severamente atingido pela enchente. E eu sei bem qual é o sofrimento da população da região central, que acaba se expandindo por toda a cidade de Cachoeiro, haja vista que ali centraliza, né, uma grande parte dos trabalhadores, tanto do comércio quanto prestadores de serviço. Como eu disse, nós precisamos dar uma atenção especial para os nossos comerciantes, prestadores de serviço da região central, expandindo também para as demais regiões. Uma das coisas que vamos fazer é retirar a
administrativa, ou o gabinete do prefeito, melhor dizendo, do centro ali onde está o Bernardino Monteiro. Nós vamos transformar aquele local em um centro cultural, onde as pessoas estarão ali durante o dia, a parte da manhã, a parte da tarde e também a parte da noite, circulando mais pessoas na região central, o que vai colaborar para fomentar o comércio naquela região. Além disso, nós vamos trabalhar de forma firme junto ao governo do estado, fomentando a utilização dos fundos que nós temos no estado do Espírito Santo. Exemplo de fundos que nós temos, o Fundesul, também o Fundo Soberano, que precisa ser melhor aplicado em Cachoeiro de Itapemirim. Veja bem, Beatriz, há uma situação crítica do comércio da região central, mas esse estado crítico ele se expande por toda a cidade, por toda a região. Então, nós precisamos resolver o problema do empresário cachoeirense em conjunto, aplicando diversas medidas, dentre elas o fomento de obras locais, com investimento de mão de obra local, como eu disse, para que o dinheiro circule no comércio aqui. Vamos incentivar também as premiações pelo comércio. O município pode, por exemplo, criar a nota premiada nessa linha, fazendo com que, em vários momentos do ano, nós tenhamos sorteios direcionados, favorecendo aquelas pessoas que compram no comércio local, independente das instituições próprias que representam esses segmentos. Nós podemos, em conjunto com eles, desenvolver também esse tipo de trabalho. Ainda sobre a enchente, nós observamos que as casas aí construídas irregularmente às margens do rio foram as que mais sofreram com a cheia. Como evitar que novas construções irregulares continuem sendo feitas nas margens do rio e também nas regiões periféricas da cidade? Como pretende tratar essa questão? Me permita fazer uma observação. Nas margens do rio, principalmente na região central, há uma fiscalização mais severa. Ali, qualquer obra que é construída, ela é fiscalizada, até porque o poder público tem essa possibilidade. São obras visíveis. Com relação à margem do rio mais distante da região central, talvez a falta de fiscalização permita ou contribua para que aumente a quantidade de casas na beira das margens do rio. Como eu disse, uma boa fiscalização vai contribuir para resolver esse problema. Mas nós temos alguns espaços nas margens do rio Itapemirim que estão desocupadas. São margens que já têm uma ocupação normal. Há um entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que em lotes, por exemplo, onde do lado já tem construção, não há impedimento para construção. O que nós temos que ter cuidado é que essas construções também se adequem ao meio ambiente, se adequem à realidade que hoje já está aqui. Nós temos que ter um meio ambiente sustentável, nós temos que continuar desenvolvendo a cidade, mesmo que seja próximo ao rio, ali no leito do rio, nesses terrenos vagos, são áreas urbanas, chamadas de áreas urbanas consolidadas, nós temos que ter uma fiscalização severa no sentido de que as medidas de proteção ao meio ambiente sejam efetivamente aplicadas. Ok. Cachoeiro vive hoje um estrangulamento da região central da cidade e há necessidade de se estender o desenvolvimento do município para outras regiões. Quais são os planos de incentivo para isso? Ok. Quando nós olhamos alguns estudos sobre aglomeração no centro, nós vemos que há uma tendência, principalmente nas grandes cidades, de que a pessoa trabalhe a pelo menos 3 quilômetros de distância do seu local de moradia. Eu, particularmente, em Cachoeiro de Itapemirim, eu não consigo ver isso como uma forma natural, até porque a região central, já, como você bem disse, já está bem ocupada, tanto de imóveis residenciais quanto de imóveis residenciais, comerciais e residenciais. Bom, a expansão da cidade é uma necessidade. Nós temos uma expansão residencial a ser feita, e aí com novas obras de infraestrutura a serem desenvolvidas pelo município, e temos também a expansão com referência às indústrias, como, por exemplo, ali no Distrito Industrial de São Joaquim. Houve uma expansão de indústrias e comércio para aquele local, porém não há nenhuma obra de infraestrutura. O problema não é expandir, o problema é implementar as obras de infraestruturas necessárias. Para isso também nós precisamos fazer um grande projeto, e já está no nosso plano de governo, de regularização fundiária. Nós temos que estancar os loteamentos irregulares que estão
surgindo em Cachoeiro de Itapemirim, loteamentos clandestinos, na verdade, que vão sendo abertas ruas, vendendo os lotes, sem que seja oferecida qualquer obra de infraestrutura, e depois isso acaba ficando a cargo do município. Nós precisamos estancar esse problema. Se nós desenvolvermos, seguindo o que já diz a legislação federal, novos loteamentos de expansão, tanto residencial quanto comercial em Cachoeiro de Itapemirim, a gente consegue desenvolver uma cidade organizada nos seus extremos. O que nós precisamos fazer, Beatriz, de imediato, é estancar esses loteamentos clandestinos que estão sendo feitos aí. Mas nós vamos paralisar? Não, nós vamos chamar quem está fazendo esses loteamentos, e nós vamos sentar com ele, a própria legislação permite isso daí, passar todas as orientações necessárias para que ele desenvolva o seu empreendimento de forma correta. E aí nós não teremos mais a continuidade desses problemas que hoje nós já sofremos, como, por exemplo, da falta de regularização fundiária e falta de infraestrutura nos bairros e regiões. E distritos também, isso está acontecendo lá nos distritos. Nos horários de pico, as principais vias da cidade registram aí um trânsito lento diariamente. Um dos grandes gargalos da cidade é a mobilidade urbana. Pelas redes sociais, a Vitória Loupe, do @VitóriaLoupe20, nos mandou um questionamento. O que o senhor pretende fazer para melhorar a mobilidade? E a Eunice Amorim Salardini, do @eunice.salardini, quer saber se há planos para a construção de ciclovias na cidade. Quanto à primeira pergunta, nós temos no final da Beira-Rio a Ilha da Luz. Ali nós vamos construir um elevado ligando o final da Ilha da Luz até o início da rodovia do Valão. Os veículos que vêm do Vila Rica ou do bairro Ilha da Luz vão passar por debaixo desse elevado, numa rotatória que já existe ali. Esse é um ponto. Mais para frente ali, próximo à Companhia das Massas, tem uma entrada para o bairro Vila Rica. Ali é um ponto de parada, não é nem de lentidão. Ali nós vamos construir uma rotatória. Então, o veículo que vem do centro para o Coramara vai passar pela direita, seguindo reto o seu trajeto, e quem vai entrar para o bairro Vila Rica vai fazer essa rotatória. Nós temos um outro problema também crônico, que é na entrada do bairro IBC. Ali nós vamos construir um tatuzão, passando por debaixo da terra, fazendo um pequeno elevado. Ali não pode ser feito um elevado alto, porque senão vai destruir, vai acabar, vai aniquilar com um comércio de pelo menos 50 empresários, 50 empresas. Aí, por consequência disso, diversas demissões também. Além de prestadores de serviços de contabilidade, advocacia, tem um posto de combustível ali também. Nós teremos vai gerar um problema crônico. Então, no meu entendimento, a solução ali é um tatuzão. E uma outra via que necessita ser construída, e uma ponte que tem que ser feita em Cachoeiro de Itapemirim, é a que liga o bairro Valão ao Rubem Braga, e também ali finalizada aquela rodovia. Essa via, essa ponte e essa via, elas vão desafogar tanto a parte central quanto a entrada do bairro IBC. Haja vista que ela dá acesso para a cidade de Vargem Alta, o bairro BNH, Coramara e IBC. Isso vai contribuir muito para o fluxo de trânsito. Com relação às ciclovias, Cachoeiro tem um problema crônico com relação a isso daí. Nós precisamos incluir a questão das ciclovias no PDM para os novos loteamentos. Na região central, por exemplo, é um risco. Um ciclista, não só o ciclista, mas também o corredor de rua está passando por ali. É um trânsito muito pesado, embora seja lento, mas é pesado e de difícil acesso. Mas existe possibilidade em determinadas regiões, em conjunto com o governo do estado, de fazer uma reserva de área para ciclistas. Por exemplo, ali no bairro Arariguaba, naquela via que liga o bairro Arariguaba até o bairro União. Pela lateral direita, no acostamento, é possível colocar uma demarcação ali para que o ciclista possa fazer o seu trajeto de forma mais segura. É óbvio que ali é uma rodovia que pertence ao Estado, mas é algo simples de se fazer. Mas nós temos que fomentar o Estado, provocar o Estado para que ele possa ceder aquele espaço ali para o trânsito de ciclistas. Esse é um dos exemplos, né? O cuidado que nós temos que ter é que os próximos empreendimentos de loteamentos em Cachoeiro de Itapemirim tenham uma reserva para ciclistas e pedestres também. Nós agradecemos a participação do candidato Isaías Júnior nas nossas entrevistas. Obrigado, candidato. Muito obrigado, Beatriz. Eu que agradeço.